Paz e bem, sejam todos bem-vindos a este nosso vídeo. Vamos prosseguindo com o nosso breve curso A Eucaristia a partir das Sagradas Escrituras, o culto da nova aliança. Neste vídeo, queremos tratar da temática o culto da nova aliança, a carta aos Hebreus. Depois de falar da carta aos Hebreus, no próximo vídeo, nós iremos abordar o texto do Apocalipse, e assim falar do culto da nova aliança, segundo a carta aos Hebreus e segundo o livro do Apocalipse. Bem, entre outras coisas, a Epístola aos Hebreus, como também o texto do Apocalipse, nos vão mostrar como, de certa forma, o sacrifício de Jesus leva ao pleno cumprimento o culto do Antigo Testamento, instaurando uma nova liturgia e um novo culto. Dessa forma, vão ficar abolidos os sacrifícios da antiga aliança, que nós estudamos. Nós sabemos que no Antigo Testamento o culto se realizava por meio de sacrifícios de animais. A partir do sacrifício de Jesus, da sua vida entregue e ofertada, cujo ápice é a cruz, os cristãos não mais realizarão sacrifícios de animais. Entendem que o sacrifício de Jesus é único e definitivo e leva à plenitude todos os sacrifícios da antiga aliança, que eram tão somente então uma figura, uma preparação, né, para o próprio sacrifício de Jesus e um culto, um novo culto, uma nova aliança. Então, nós iremos tratar disso nestes próximos vídeos. Não iremos aprofundar o livro de Hebreus e, sobretudo, o texto do Apocalipse, mas tratar de alguns aspectos que nos ajudam a compreender como, então, a partir de Jesus é estabelecido um novo culto, o culto da nova aliança. Na Epístola aos Hebreus, Jesus é apresentado como sumo sacerdote que adentra num santuário definitivo, o céu, de onde é ministro de um culto que, portanto, se realiza e se consuma no céu. Então, Jesus agora é o sumo sacerdote definitivo. E o santuário, por excelência, é o próprio céu, aonde ele entra e, a partir de lá, estabelece um novo culto, é ministro de um novo culto. Hebreus capítulo 4, versículo 14, nos diz assim: Temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Também o capítulo 8, de 1 a 2, diz assim: Tal é o sumo sacerdote que temos, que se sentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira, erguida pelo Senhor e não por mãos humanas. É importante a gente lembrar que o sacerdote é aquele que, em nome do povo, oferece sacrifício, né, a Deus e é responsável pelo culto oficial, no qual há uma mediação entre o povo e Deus. Assim eram os sacerdotes da antiga aliança, né, que oferecendo o sacrifício no templo, sobretudo, faziam uma ponte entre o povo e Deus. Jesus agora é o novo pontífice, aquele que faz essa ponte. Ele é ministro agora de um santuário verdadeiro, o próprio céu, como sumo sacerdote que oferece um sacrifício único e definitivo à sua própria vida, ele mesmo. E oficia, portanto, um culto, um novo culto, e o verdadeiro culto, porque é um culto pleno a Deus. Então Jesus viveu a nossa vida, experimentou a nossa vida e ofereceu a sua vida ao Pai. Então ele conhece a nossa vida, por isso ele pode se compadecer de nós, né? Porque ele experimentou toda a nossa realidade e ofereceu a sua vida, toda a sua vida no amor. Toda a vida de Jesus foi um sacrifício, um fazer sagrado, na medida em que ele oferecia a sua vida à humanidade, né? A acolher, a perdoar, a curar, a salvar, né? A perdoar, enfim. Toda a sua vida oferecida é expressa como sacrifício na cruz. A cruz é a expressão maior da vida de Jesus oferecida a nós. A cruz é a expressão maior desse sacrifício. Então, por isso é o sacrifício definitivo, é a expressão maior do sacrifício porque é a expressão maior do amor. Jesus oferece esse sacrifício na cruz, mas ressuscita e sobe ao céu. E no céu ele entra como sumo sacerdote,
e ao mesmo tempo o cordeiro imolado, né, sacerdote e vítima de um novo culto, portanto, que se consuma no céu, e de lá, do céu, ele se compadece de nós e está junto do Pai ao nosso favor. Né? A nosso favor. Continua o texto de Hebreus dizendo assim: ele não precisa, como sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios a cada dia, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. Na antiga aliança, os sacerdotes todo dia ofereciam sacrifícios no templo. Né? Jesus ofereceu um sacrifício único e definitivo, a sua vida. Né? Expressa no amor, cuja cruz é a expressão maior, o único sacrifício uma vez por todas, expressando ali o perdão que ele quer nos dar, porque mesmo na cruz Jesus perdoa os seus algozes, né? E no céu ele se compadece e continua se compadecendo de nós e nos chamando, portanto, né, à conversão, ao perdão, num único e definitivo sacrifício. Então Jesus oferece um sacrifício perfeito a Deus, uma vida vivida no amor. A verdadeira oferta da vida a Deus é uma vida entregue à realização do bem à humanidade. Esse é o culto perfeito que Jesus realizou. O culto perfeito é o amor. Não quero sacrifícios e holocaustos, mas a misericórdia. Muitas vezes diz o Senhor no Antigo Testamento. Os sacrifícios da antiga aliança, eles deveriam ser uma representação, através do sacrifício dos animais, de que cada um deveria oferecer a sua própria vida a Deus, mas muitas vezes isso se perdeu. Então, no sacrifício de Jesus se expressa aquilo que deve ser o verdadeiro sacrifício e culto a Deus, a oferta da própria vida. O sacrifício de Jesus é pleno, o nosso é imperfeito. Né? O dele é pleno. Né? O dele é pleno, mas então ele, ao oferecer-se ao Pai, continua se oferecendo a nós. Por isso ele vai dizer: tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue. O sacrifício de Jesus, a sua entrega, ele continua realizando-a, entregando-se a nós, para que nós nos alimentando, né, dele que é pão da vida, oferecido a nós, nos alimentando, portanto, do seu sacrifício, que ele continua entregando a nós, nós possamos também oferecer a nossa vida a Deus. Isso é o culto da nova aliança. Esse é o culto da nova aliança. E esse culto toca ao céu, chega ao céu, porque é de lá que Jesus é ministro deste culto a nosso favor. E é lá, neste santuário onde ele está, que nós também entramos já aqui, através dele, conforme nós vamos meditar. A primeira aliança tinha normas para o culto e um santuário que pertencia a este mundo. Né? Então tinha o templo, lá o templo de Jerusalém, e uma norma para o culto. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Ele entrou no santuário através de uma tenda maior e mais perfeita, não feitas por mãos humanas, nem pertencendo a esta criação. Ele entrou no santuário, e esse santuário não feito por mãos humanas é o próprio céu, não com sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue, isto uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. Ele é mediador de uma nova aliança. Assim, aqueles que são chamados recebem a herança eterna. Então, de novo, Jesus oferecendo a sua vida na cruz, com o seu sangue derramado, ou seja, o seu amor até o fim. O sangue derramado é a expressão do amor até o fim, da sua vida entregue. Com a sua vida entregue, Jesus chega ao céu como sacerdote, como sumo sacerdote, neste santuário não feito por mãos humanas, o próprio céu. E de lá ele nos obtém uma redenção eterna. Por quê? Porque Jesus quer salvar. Eu não vim para condenar, mas para salvar. Ele veio para se entregar a nós e continua se entregando. E assim nós temos acesso à mesma herança eterna de Jesus, a salvação que ele quer nos dar. Neste culto da nova aliança, Cristo como sumo sacerdote que nos liga a Deus, tendo adentrado agora ao santuário verdadeiro, o céu, está na presença de Deus em nosso favor. O nosso culto, por meio de Cristo, portanto, toca ao céu, chega a Deus. Esta é a aliança, a nova aliança que ele estabelece conosco e para nós. Diz o texto
aos Hebreus, capítulo 9, versículo 24. De fato, Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, imitação do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E lá ele comparece como oferta de si mesmo, em nome de toda a humanidade, entregando a sua vida, né? Ele se fez um de nós e entregou como um de nós, como ser humano, a sua vida, doando-se à humanidade e, na medida em que ele se doa à humanidade, doando-se ao Pai. Então, ele comparece diante do Pai como oferta de si mesmo, como vítima, cordeiro e sacerdote, aquele que oferece, que oferecendo-se no amor, expressa a dimensão de perdão e salvação que ele quer nos dar. Ele se compadece de nós. No céu, ele continua se compadecendo de nós como se compadeceu enquanto aqui esteve, né? Acolhendo, perdoando, curando, enfim. E assim que ele está diante do Pai, sentado à direita do Pai, a nosso favor. Continua a carta aos Hebreus, capítulo 10, dos versículos 5 a 10. Tu não quiseste sacrifícios e oferenda, tu, porém, formaste-me um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado, por isso eu digo: eis-me aqui. Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Portanto, continua o texto aos Hebreus, ele suprime o primeiro sacrifício, os sacrifícios da antiga aliança, as ofertas de animais. Ele suprime, aboliu, para estabelecer o segundo, que é o seu sacrifício. E graças a esta vontade é que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus, realizada uma vez por todas. E aqui é uma referência à cruz, o corpo de Cristo oferecido uma vez por todas na cruz. Ele, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição e para sempre os que ele santifica. Bem, então, aqui o texto aos Hebreus está nos falando desse sacrifício de Jesus, né? Como, de fato, ele aboliu os sacrifícios da antiga aliança pelo seu sacrifício, né? Formaste-me um corpo. E esse corpo Jesus ofereceu em toda a sua vida, amando, perdoando, mas cuja expressão maior é a cruz. E pela oferenda do seu corpo, nós somos santificados. Porque a oferenda do seu corpo é a expressão do amor que ele tem por nós, o amor com o qual ele quer nos salvar e nos redimir. E por esse amor nós somos santificados. Somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus realizada uma vez por todas. Mas lembramos de algo. E é aqui que eu quero chamar a atenção. Embora o texto não diga, o texto fala dessa oferenda do corpo de Jesus que ele oferece na cruz, mas que ele oferece a nós na última ceia. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Não é uma nova oferenda. Quando a gente celebra a Eucaristia, não é uma nova oferenda do corpo de Jesus a nós. É a oferenda do seu único sacrifício na cruz. O corpo entregue e o sangue derramado é uma referência à cruz. Cada Eucaristia torna presente essa única oferenda do corpo de Jesus, realizada uma vez por todas, mas que se faz presente a nós, para que a gente possa se alimentar do seu sacrifício e para que a gente possa, através do sacrifício de Jesus, do seu corpo, da sua oferenda, ser santificado, ser alimentado nesse amor e oferecer com Jesus também a nossa vida, e assim também nós adentrar neste santuário, conforme nós vamos ver, e realizar o verdadeiro culto a Deus. Continuemos refletindo no texto aos Hebreus. Bem, então Cristo entrou neste santuário como vítima e sumo sacerdote, oferecendo um sacrifício perfeito, a sua própria vida, e assim presidido um culto no céu, onde ele está agora a nosso favor. E nós somos santificados pela oferenda do seu corpo, porque essa oferenda do seu corpo é a expressão do amor que ele tem por nós, e é esse amor que nos santifica e vai nos santificando na medida em que nós também vamos vivendo o seu mandamento, que é o amor. Amai-vos como eu vos amei. Então, esse amor vai nos santificando, vai nos redimindo e nos salvando, pois ele se entrega a nós, entregando-se ao Pai. Eis a essência do seu sacrifício e do verdadeiro sacrifício. E nós somos santificados pela oferenda do seu corpo. E também no santuário nós entramos através do seu sangue e da sua humanidade, através do seu corpo,
conforme Hebreus capítulo 10, dos versículos 19 a 25. Veja o que diz o texto. Temos, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que ele inaugurou para nós, passando através da cortina, quer dizer, através da sua humanidade, ou seja, através do sangue de Jesus. E aqui é uma referência ao seu sacrifício. Através da sua humanidade, nós temos a ousadia de entrar no santuário. Portanto, através do corpo de Jesus, do seu sacrifício, da sua oferta, nós temos acesso a esse santuário. Temos um grande sacerdote que está à frente da casa de Deus. Aproximemo-nos, portanto, de coração sincero e cheio de fé, com o coração purificado de toda a má consciência e o corpo lavado com a água pura, uma referência ao batismo. Continuemos a afirmar a nossa esperança sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. Estejamos atentos uns aos outros para nos incentivar ao amor fraterno e às boas obras. Não abandonemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer, antes procuremos animar-nos mutuamente, tanto mais que vedes o dia aproximar-se. Então, através do corpo de Jesus, do seu sacrifício, nós entramos neste santuário. Portanto, a Eucaristia, presente a nós, nos faz estar presentes neste santuário, no próprio céu. Então, a missa, a celebração eucarística, ela já é uma celebração onde o céu se faz presente a nós, onde nós temos acesso ao céu, ou ao banquete das núpcias do Cordeiro, conforme nós vamos referir quando estudarmos Apocalipse. Então a Eucaristia já nos faz participar do céu, já nos faz entrar neste santuário onde se realiza o culto definitivo a Deus, realizado pelo próprio Cristo, né? No culto definitivo ao Pai, no modo como ele faz a sua vontade, oferecendo a sua vida no amor. Neste amor, nessa oferta de Jesus, na medida em que nós também nos oferecemos no amor fraterno, na boas obras, na esperança, através das nossas assembleias pelo seu corpo e o seu sangue, nós temos acesso a esse santuário. É cada Eucaristia, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória. Com Cristo, pelo Espírito ao Pai, nós realizamos o verdadeiro sacrifício a Deus, o verdadeiro culto a Deus, através do sangue de Jesus, da sua humanidade, o seu corpo e sangue que ele deixou para nós. Tomai e comei, tomai e bebei. Ele deixou para nós o seu sacrifício único, para que através do seu sacrifício a gente tenha acesso ao santuário, onde ele está como sumo sacerdote de um culto, portanto, pleno e verdadeiro a nosso favor, nos dando, salvação, redenção, a herança a qual ele nos chama a participar. Através de Jesus, da sua humanidade, corpo e sangue, e em nossas assembleias, entramos também no santuário. Esse santuário que é uma realidade maior, o próprio céu, conforme também Hebreus capítulo 12, dos versículos 22 a 24. Falando aos cristãos, diz o autor sagrado, vós vos aproximastes do monte Sião, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, ou seja, do céu, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus. Vós os aproximastes de Deus, o juiz de todos, e dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. Quem são estes? Os santos. Então veja, através das nossas assembleias, nós nos aproximamos do céu, nós nos aproximamos dos anjos, nós nos aproximamos dos santos. Por isso nós rezamos em cada missa, com os anjos e santos, entoemos a uma só voz, santo, 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 porque é esse culto em que se une céu e terra a Deus, através de Jesus, o mediador da nova aliança, a aspersão com sangue mais eloquente que o de Abel, uma referência ao seu sacrifício. Então, através de Jesus, esse mediador, novo e único mediador da nova aliança, no seu sangue, no seu sacrifício, nós participamos dessa realidade do céu, onde o culto, portanto, se realiza de forma plena. Lembremos que o sacrifício pascal oferecido na antiga aliança se realizava no comer a carne do cordeiro. E os vários sacrifícios que se realizavam, muitos deles se concretizavam
né? No comer, que é a expressão de comunhão. O sacrifício de Jesus foi único. Na ordem que Jesus deu, fazer isto em memória de mim, o seu sacrifício único se torna presente a nós, por meio do qual, na oferta a Deus desse sacrifício de Jesus, oferecemos também a nossa vida, e assim temos acesso ao santuário verdadeiro, o banquete das núpcias do Cordeiro, conforme Apocalipse, vamos ver, junto a um sacerdote que se compadece de nós, porque experimentou a nossa vida. Assim realizamos o culto que se consuma no céu. Então, através desse sacrifício de Jesus, presente a nós, tomai e comei, tomai e bebei, na comunhão, né, então, com o seu próprio corpo e sangue, nós adentramos a essa realidade onde se realiza o culto da nova aliança, né, que tem a sua plenitude no céu e nos faz, portanto, já participar das coisas do céu. Isso é o culto da nova aliança. Isso é o que nós celebramos a cada Eucaristia. E nada mais do que isso, ou tudo isso, né? Resumindo a carta aos Hebreus, Jesus reúne e supera os sacrifícios da antiga aliança. Estabelece uma nova Páscoa, uma nova aliança em seu sangue, e um único e definitivo sacrifício. Por isso nós não realizamos mais sacrifícios de animais, basta o sacrifício de Jesus, onde este sacrifício presente a nós, entramos em comunhão com ele, oferecendo a nossa vida. O sacrifício de Jesus consumado na terra vai ao céu, e no céu Jesus entra também como sumo sacerdote, oferecendo o seu próprio sacrifício perfeito em nome da humanidade e como sumo sacerdote estabelecendo um novo culto, oficiando um novo culto a nosso favor. O culto da nova aliança realiza-se em sua plenitude no céu, onde temos um sumo sacerdote, né, a nosso favor. Por isso aqui, em nossas assembleias, através da humanidade de Jesus, o seu corpo e sangue, nós temos acesso ao céu e celebramos este culto na comunhão com o céu. O culto verdadeiro e definitivo é o culto de Jesus ao Pai no Espírito, a sua entrega, o seu sacrifício. E é isso que nós fazemos em cada Eucaristia, com Jesus pelo Espírito ao Pai. Nós oferecemos a nossa vida junto com a oferta de Jesus que ele entrega para nós. Tomai e comei, tomai e bebei, é o meu corpo e meu sangue, é o meu sacrifício que eu entrego a vocês, para que vocês se unam ao meu sacrifício, oferecendo comigo, né, ao Pai. É o sacrifício de Jesus ofertado ao Pai, presente na Eucaristia, porque na Eucaristia Jesus está se entregando a nós, e na medida em que ele está se entregando a nós, ele está se entregando ao Pai, é o mesmo sacrifício da cruz. Então, nessa entrega de Jesus a nós e ao Pai, nós oferecemos a nossa vida com ele ao Pai, para que também nós possamos oferecer a nossa vida à humanidade, ao fazer o bem, né? É a dimensão da Eucaristia que nos leva, né, à missão, à vida, né, a viver o mistério de Jesus no mundo. Esse mistério se torna presente à Igreja, seu sangue e sua humanidade, né? O seu corpo e o seu sangue. Esse mistério é a própria Eucaristia. E esse mistério nos faz adentrar por ele, por Cristo, presente a nós, o santuário verdadeiro, onde com ele, com os anjos e santos, nós adoramos e cultuamos a Deus, celebrando e atualizando para nós a nova aliança. Esse é o culto da nova aliança. É isso que celebramos em cada Eucaristia. Esse é o centro da vida da Igreja, o ponte ápice de toda a vida da Igreja, né? Então nós vemos, segundo o texto aos Hebreus, aquilo que é a essência do culto, né, da nova aliança. Curta, compartilhe e continue nos acompanhando em nosso breve curso Eucaristia a partir das Sagradas Escrituras, o culto da nova aliança. Paz e bem.